Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que na próxima aula, nós vamos falar sobre autoimagem idealizada. Para poder falar sobre autoimagem idealizada, nós estamos fazendo uma sequência de palestras que trata sobre imagens, que eu estou pegando deste livro, Caminho do Eu Real, da Eva Pierracos. Estamos no capítulo 11, nós já vimos a imagem dos pais, que é a forma com que nós, seres humanos, enxergamos e reagimos aos nossos pais, e é assim que a gente vive na vida. Depois, na aula passada, nós tivemos a imagem de massa, que cada um que tem uma imagem, o que realmente é imagem, né, que fica cristalizado uma situação que a gente generaliza e põe um sistema de defesa contra isso, e a gente leva a vida inteira usando essa defesa, e isso é negativo, a gente precisa enxergar esse movimento mecânico inconsciente que a gente faz para poder se libertar de tudo isso. E aí a imagem de massa que nós vimos a semana passada é que muitas pessoas possuem o mesmo tipo de imagem individual, aí acaba se reforçando e virando uma imagem da sociedade em geral que fica proliferando em cada geração. Hoje nós vamos falar sobre a imagem de Deus. Não tem como nós não termos imagem. Lembrando que sempre que nós estamos falando de imagem, nós estamos falando em algo negativo. Então, aqui nós vamos abordar pessoas, mesmo que sejam ateus, pode enxergar dentro de si algo que está mal resolvido em relação a Deus ou aquilo que as pessoas acreditam que seja Deus. Lembrando que se você realmente não se importa com a opinião do outro, a opinião do outro não te incomoda. Se você está incomodado com o equívoco do outro, o mal do outro, é porque de alguma forma você tem alguma coisa dentro de você para resolver. Então, se você se importa com o que o outro pensa de Deus, bom, mal, cruel, existe, não existe, de alguma forma essa ação do outro incomoda o seu ser interno. Então, é importante nós conhecermos todas as questões que nós vamos ver de imagens de Deus, seja ateus, sejam pessoas que acham que estão muito bem resolvidas em relação a Deus, e podem estar mesmo, mas lembramos que nós não estamos no mundo perfeito, então em algum canto da nossa alma, em algum canto da nossa psique, nós vamos encontrar pedaços e partes nossas que não acreditam em Deus, que se revoltam com Deus, e assim vai. E até aquelas que têm muita raiva de Deus vão encontrar um lado em que quer ser cuidado por Deus e amado por Deus, quer ser visto por Deus. Vamos dar uma olhada? Então, aqui estamos. Imagens de Deus, do livro Caminho para o Eu Real, capítulo 11, parte 2, porque nós já começamos o capítulo 11 na aula passada. A criança aprende em seus primeiros anos que Deus é a maior autoridade. Lembrando quando a gente viu sobre a imagem dos pais, mesmo que a criança não tenha uma compreensão do que é Deus, ela enxerga os pais como Deus. Deus é o símbolo, os pais é o símbolo de Deus para a criança naquele momento. Então a criança confunde. É tudo a mesma coisa, pai em Deus. Então, em última instância, tudo que a gente acredita que vivenciou com o pai, mãe ou aqueles responsáveis por nos criar, nada mais é do que um reflexo do que a gente acreditaria que seria Deus na nossa vida, tá? Então a criança aprende em seus primeiros anos que Deus é a maior autoridade. Elas veem Deus como uma pessoa que mora fora delas. Esta é uma verdade, é uma frase que muitos de nós acreditam. E mesmo aqueles que não acreditam já sabem que Deus vive dentro de nós. Nós temos um Deus inerente e um Deus transcendente. Mesmo essas pessoas vão descobrir que ainda tem uma parte que acredita que Deus está separado dela, é algo fora dela, tá? Então, consequentemente, as ideias, os sentimentos e as atitudes que a criança adquire em relação a Deus são as mesmas em relação à autoridade dos pais. Então, não apenas o dogma religioso, muitas vezes rígido e sem sentido, é uma consequência das imagens de massa, mas também um matiz emocional do relacionamento da pessoa com Deus. Olha como
tudo se mistura em relação à imagem. Você cresce vendo seus pais que mistura aquilo ali com Deus. Nós temos uma infância, às vezes, muito mal resolvida dentro de nós, com alguns traumas que a gente não consegue lidar, trabalhar, joga para o inconsciente. Aí, de repente, aquela situação que eu vivo, tem uma outra pessoa e uma outra sociedade, quando vê, tem várias pensando do mesmo jeito, e uma vai reforçando a outra, e isso acaba prejudicando também toda a nossa questão religiosa, a nossa questão da espiritualidade. Então, por isso que nós temos tantas questões delicadas e perigosas até mesmo no mundo religioso, porque os homens são imperfeitos e nós podemos manipular, mexer com as emoções e sentimentos das pessoas que não estão em total controle com seu autoconhecimento. Então, ao se examinar de perto algumas doutrinas, pode-se frequentemente encontrar por trás do suposto Deus de amor um tirano mesquinho, colérico, vingativo e punitivo. Quantas frases religiosas a gente já escutou? Vamos temer a Deus. O que isso significa? Lembrando que no mundo dual em que nós estamos, pode ser bom temer a Deus e ao mesmo tempo negativo. Se você olha temer com medo, isso é negativo, ponto. Como que pode ser positivo esse temer a Deus? No sentido de eu sei que Ele é o que mais importa, que Ele é o que mais, tudo que Ele deseja de mim é o melhor. Então eu respeito, é um sentido mais de respeito e confiança de que Deus que é o melhor e por isso eu vou fazer a vontade dele, mas não por medo. O conceito do tirano mesquinho, que se supõe ser Deus, muitas vezes induz as pessoas a darem preferência a um conceito ateu do mundo. Gente, não raro, muitas das pessoas hoje que se consideram ateus, elas, na verdade, estão decepcionadas com a forma com que elas foram enxergando a injustiça no mundo, como elas não são vistas, o quanto elas não são acolhidas, a injustiça que existe. Então, a gente confunde Deus, vida, paz, é tudo a mesma coisa. Se eu estou levando a vida em sofrimento, e eu não enxergo como que eu sou responsável por todo esse sofrimento, de alguma forma eu sou responsável, a vida é injusta. Se a vida é injusta, não pode existir Deus, porque se existisse Deus, esse Deus seria um monstro, e eu tenho até medo de pensar que existe um monstro comandando a minha vida. Então é melhor eu pensar que não existe nada. E de alguma forma, talvez acreditar que não existe nada para não ficar com medo de um monstro seja até tem uma palestra do Petro que fala que muitas pessoas são ateus, chegam ao seu Deus interior antes do que muitas pessoas que são espiritualizadas. Por quê? Porque essas pessoas, algumas delas que não acreditam em Deus, elas param de ficar culpando o meio externo pelo sofrimento delas e vai buscar dentro de si o porquê que as coisas estão acontecendo. E elas se descobrem Deus. Então, ali elas encontram e entram em união com Deus muito antes do que algumas pessoas que ficam perdidas no mundo espiritual, que acreditam em algo externo, mas ela não entende muito bem o que é esse algo externo e continua ainda se submetendo, temendo ou brigando com Deus. Então, seguindo, a imagem de um Deus cruel e sem sentido torna-se uma imagem da vida em que esta é sentida e percebida como igualmente cruel e sem sentido. Então, aquilo que eu falei, Deus e a vida é a mesma coisa. Se eu estou enxergando um Deus e eu não consigo definir Deus como algo que eu me sinta segura, o mundo também não é seguro. Se eu não consigo perceber Deus como algo justo, a vida não é justa. E aí, como é que eu posso ter vontade de crescer, evoluir, no mundo religioso sempre está pensando, né? Perdoa, ama. Como que eu vou fazer tudo isso se eu tenho medo da vida, se eu tenho medo de Deus? Então, nós precisamos primeiro acolher todos os nossos medos, todas as nossas dificuldades, entender que nós não somos folhas ao vento, e aí vamos nos fortalecendo e entendendo qual é o processo que nós temos que fazer para nos libertar dessas crenças erradas. Aqui nós vamos entrar um pouco em sociedade patriarcal, sociedade matriarcal, só fazendo um breve resumo. Nós temos
as forças masculinas e as forças femininas. Isso nós não estamos falando de homem e mulher, nós estamos falando de forças. As forças masculinas têm a função dela é de ação, e as forças femininas, o esperado delas é de aceitação, recepção, nutrição. Todos nós precisamos ter essas duas forças equilibradas. Então, nenhuma mulher é mulher de verdade se ela não tem uma força masculina bem resolvida dentro de si. Porque se ela tem uma força masculina bem resolvida dentro de si, ela também tem uma força feminina bem resolvida. E em relação aos homens é a mesma coisa. Nenhum homem pode se considerar homem mesmo se ele não tem uma força feminina bem resolvida dentro de si, porque aí sim o seu masculino também está resolvido. Quando a gente fala da sociedade patriarcal, nós estamos falando que a força masculina, e daí, lógico, que os homens, elas encarnam e têm um acesso a essa força masculina de uma forma diferente do que as mulheres teriam. Então, mas a sociedade patriarcal é aquela em que a força masculina, ela está muito forte. Então, a imagem do homem, ela é vista como um líder, como um ser superior. Então, vamos lá. Na sociedade patriarcal, o medo da criança de um pai autocrático e inacessível reflete a imagem de um Deus igualmente mesquinho e tirânico. E há uma profunda ligação entre o patriarcado, o ideal de herói cruel do homem, que nós vimos na imagem de massa, né? O homem tem que ser forte, não pode chorar, e a imagem monstruosa de Deus. Então, nós podemos perceber que houve 2 gerações atrás, as pessoas eram muito rígidas em relação à autoridade, tinham medo da autoridade, né? Deus era muito cruel, os pais eram muito severos, as crianças, os seus filhos tinham muito medo. Então, tudo era muito inseguro e tivemos que criar várias defesas para poder viver no mundo desse jeito. E a sociedade matriarcal? Nós também temos em estudos, né, nos livros de história, existiram também algumas sociedades matriarcais, que nesse caso as forças femininas predominavam, e não tem errado ou certo. Se, mesmo na sociedade patriarcal, se as forças masculinas e femininas estão em equilíbrio, aquela sociedade patriarcal vai ser feliz e vai evoluir. Numa sociedade matriarcal, se as forças masculinas e femininas estão em equilíbrio, a mesma coisa. Mas se essas forças estão em desequilíbrio, tanto na sociedade patriarcal quanto na sociedade matriarcal, vão haver problemas. Então, aqui nós estamos falando de como nós temos essas forças em desequilíbrio, nós estamos vendo os problemas desse tipo de sociedade. Então, na sociedade patriarcal, há um medo da severidade, um medo de Deus e dos pais. E na sociedade matriarcal, qual é a distorção da sociedade matriarcal? Ela é formada de uma imagem de Deus de permissividade, um Deus que satisfaz todos os caprichos. Uma imagem de Deus como essa mostra claramente a sua existência na recusa de uma geração em aceitar a disciplina e a autorresponsabilidade. Então, como nós vimos, uma geração que tinha muito medo da autoridade e precisou criar várias defesas para poder sobreviver a ela. E num outro extremo, nós temos uma geração que não tem nenhum respeito pela autoridade, uma autoridade que quer ser boa, amada, mas acaba sendo permissiva e não põe limites saudáveis. E é difícil mesmo, é muito bonito falar. O difícil é nós sabermos o que é um limite saudável. É por isso que nós precisamos fazer um trabalho de autoconhecimento para saber em que momento agir, em que momento não agir, e ir sentindo dentro de si quando erra, quando acerta, e deixar esses sentimentos irem crescendo e evoluindo organicamente. Então, numa sociedade matriarcal, acaba gerando uma geração que não quer se responsabilizar pelas próprias atitudes. Aparentemente, parece que vai ser uma geração feliz, porque não tem nenhuma autoridade cruel, nenhum monstro punindo essa pessoa. Ela pode fazer o que ela quiser. Qual é a consequência disso? Quando se descobre que essa versão de um Deus que tudo perdoa não existe, por quê? Porque ela percebe que quando é preciso encarar os aspectos menos agradáveis da realidade,
É comum as pessoas se voltarem totalmente contra Deus numa reação semelhante àquela desencadeada pelo tirano. A pessoa se decepciona, porque uma autoridade boazinha que não me ajuda a ser responsável pelas minhas próprias ações, mas na lei divina de ação e reação, eu sou responsável sim por tudo aquilo que eu faço. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas, e se eu plantar dor, eu vou colher sofrimento, ponto. E a hora que eu estiver colhendo sofrimento, eu ainda vou me sentir decepcionada, porque nesse lugar eu quero que a autoridade resolva os meus problemas. Eu ainda vou culpar a autoridade por não resolver os meus problemas, porque isso sim, aí ela vai ser um monstro. Como que ela pode deixar de me amar e me deixar sofrendo desse jeito? Olha só como também as duas versões, tanto na sociedade patriarcal quanto na matriarcal, chega no último instância que Deus é um monstro, porque em nenhuma delas nós estamos dispostas a olhar o que é das nossas questões, da nossa vida, o que nós criamos em relação a todas essas situações que nós estamos colhendo agora. E aqui nós vamos ver uma dualidade que as religiões trazem, tá? Em todas as religiões, filosofias e atitudes perante a vida, a imagem básica que está por trás é a necessidade de sofrer. Perceba, gente, essa é uma grande imagem de massa que todos nós temos, a necessidade do sofrimento. Mesmo que não esteja num nível consciente, em algum lugar dentro de nós, todos nós achamos que temos que sofrer. Então, a imagem de massa do sofrimento postula que o homem é bom e infeliz ou é mal e feliz. Aqui seria a palestra da dualidade. O como que mesmo que a gente saiba que é isso e aquilo, a gente ainda nos sentimentos acredita que é isso ou aquilo. Nós estamos presos nisso. E se cada um olhar dentro de si, se eu enxergar que um homem é bom, automaticamente eu vou falar que esse homem tem que ser infeliz. Porque se esse homem for feliz, automaticamente eu já acredito que ele seja um homem mau. Nós não conseguimos perceber que existe bondade e felicidade juntos. Essa imagem de massa do sofrimento está muito impregnada dentro de nós. Nas gerações anteriores era muito claro, era muito visível, as pessoas verbalizavam isso. Ser mãe é padecer no paraíso, quem não vai na missa da primeira hora da manhã não tem validade, assim vai. Nas nossas gerações de hoje, não estão mais claras assim, mas sutilmente falando, todos nós temos uma necessidade, a gente acredita que precisa sofrer para ser uma pessoa evoluída, para ser uma pessoa boa. Aí aqui ele fala, né, como que a gente precisa lidar com a dor, com o sofrimento. Então, a personalidade precisa sim aprender a suportar algum grau de frustração com serenidade. Tem até, gente, uma palestra que fala que a importância da frustração na evolução das pessoas. É muito importante as pessoas aprenderem a se frustrar. E isso não é a mesma coisa das pessoas terem que sofrer. Por que aprender a se frustrar? Lembrando que nós estamos aqui, ó, nós temos o nosso ego saudável e nós temos o nosso ego imaturo e distorcido. Esse ego imaturo e distorcido, ele é usado pelo eu inferior. Ele simplesmente pega a dor da criança ferida e aí ele quer fazer, como ele não acredita que existe um eu superior, ele acha que é um ser separado, ele acha que a história, a vida tem que ser prazer. Para eu ser feliz, eu preciso sentir prazer. Aonde tem sofrimento, não tem prazer, então eu sou infeliz. E para fugir desse lugar, ele faz de tudo para ter prazer, nem seja para pisar nos outros. À medida que a gente vai amadurecendo esse ego, que esse ego vai se jogando, vai se entregando para o eu superior, ele vai percebendo que muitos dos nossos prazeres não são realmente bons para a gente. Eles são só esses prazeres fúteis do pequeno ego. É esse pequeno ego que precisa ser frustrado. Então, quando fala que há Deus na frustração, é quando você percebe que você tem um impulso muito forte
para ir atrás ainda de um prazer, mas esse prazer, ele não é real, ele não traz a felicidade. A longo prazo, pelo menos, pode trazer uma alegria instantânea, uma felicidade, um êxtase instantâneo, mas logo depois vai vir um problema, não só para os outros que você acabou de fazer, mas para você também. Então, nesse caso, a frustração é importante. Isso não quer dizer que nós temos que buscar o sofrimento deliberadamente. Nós estamos aqui para sermos felizes. Olha como é difícil. Qualquer verdade pode ser distorcida pelo mal que ainda habita dentro de nós. Tá? Então, a personalidade, voltando a ler aqui, a personalidade precisa aprender a suportar algum grau de frustração com serenidade antes de descobrir que a autorrealização significa um escopo ilimitado de expansão pessoal. Se ela consegue lidar com essa frustração, a frustração de conter os prazeres do pequeno ego, ela vai perceber o quanto que esse ego, sob controle, vai ter uma autorrealização infinita. Mas mesmo enquanto está aprendendo a renunciar à vontade do eu infantil, o homem precisa saber que o passo seguinte é a percepção de que o sofrimento não é necessário. Então, mesmo quando eu estou percebendo que aquela dor de eu ter que conter a minha ânsia daquele prazer, mesmo isso pode trazer uma pequena dor, essa dor, ela é necessária para você transcender e a dor deixar de existir. Ela tem um objetivo muito mais importante. As convicções sobre a inevitabilidade do sofrimento, da virtude do sofrimento, enquanto a satisfação tem uma conotação pecaminosa, percebam, gente, quando a pessoa está muito feliz, ela tem até medo de que aquela felicidade acabe, porque dentro de nós temos assim, se eu estou muito feliz, eu estou em pecado. Mesmo que nas nossas religiões, a nossa geração hoje em dia não verbalize isso, não faz sentido na nossa mente consciente, inconscientemente a gente ainda traz isso como uma verdade. E por isso que o autoconhecimento é você indo cada vez mais para dentro, porque nós temos vários eus que pensam diferente. Então, num nível, você já pode estar muito bem resolvido em relação a Deus, em relação ao amor, em relação à sua felicidade. Mas num nível mais profundo, pode ter muitas distorções ainda. Então, voltar a ler. As convicções sobre a inevitabilidade do sofrimento, da virtude do sofrimento, enquanto a satisfação tem uma conotação pecaminosa, gera uma corrente negativa em relação à satisfação, por mais que esse desejo seja forte. Então, eu tenho um desejo de satisfação, mas se lá dentro eu tenho um medo de que isso seja um pecado e eu vou ser punida, eu também acabo frustrando, me sabotando em relação à realização dessa satisfação. Então, a crença em determinadas premissas leva a atos, atitudes e padrões de comportamento que têm como único resultado a confirmação da crença em questão. Lembrando que aqui nós estamos no círculo vicioso da imagem, né? Nós acreditamos numa coisa, a gente reforça isso e aí a gente acaba agindo. Lembra que na imagem a gente tinha... O que era uma imagem? Algo acontece, algo que para mim foi negativo, me pegou, me machucou, eu chego a uma conclusão, não necessariamente é a conclusão certa, eu generalizo essa conclusão e eu entro com um mecanismo de defesa, eu começo a adotar um comportamento para supostamente me defender daquela possível dor. Mas como nós vimos já nas aulas passadas, é justamente esse comportamento que acaba atraindo aquela dor que eu estou evitando. Então, aqui é a mesma coisa. Se eu começo a me comportar fugindo da dor e fugindo do sofrimento, mas ao mesmo tempo acreditando que ele é importante, eu vou ficar atraindo dor e sofrimento e não vou sair do lugar. Então, por fim, acaba se deparando com situações que reforçam a existência de apenas duas alternativas: ser feliz e acabar punido, ou ser infeliz, mas pelo menos eu consigo a salvação. Gente, é muito ruim nós termos que escolher entre essas duas questões. A dualidade, ele fala assim, que quando você percebe que você tem duas alternativas e nenhuma delas é boa, você está sem saída.
Se você percebe que você não tem saída, você pode ter certeza que você está numa dualidade. E a resposta para essa dualidade é sempre um ponto acima. Se você consegue dar um passo à frente, um nível acima na sua consciência, você vai perceber que qualquer uma desses dois extremos negativos pode te trazer muita felicidade. Você pode ser feliz e mesmo nessa primeira opção, tá? Ser feliz e acabar punido. Você pode ser feliz mesmo que tenha algumas dores. Você não vai acreditar que aquelas suas dores são porque você está sendo feliz. Você simplesmente sabe que aquelas dores são necessárias por alguma coisa. Ou se você estiver sendo infeliz, mas conseguir a salvação. Não que você esteja criando, mas por algum motivo a vida está sendo difícil para você. Se você está um nível acima na sua consciência, você tem certeza que aquela infelicidade vai passar e você vai conseguir. Vai conseguir a realização. Mas é diferente de você ficar ali como um ser passivo esperando vir a recompensa. Não é uma recompensa. É um estado verdadeiro de uma certeza de que aquela dor vai passar e que você não precisa ficar nela eternamente. Mas que enquanto ela durar, você tem condições sim de sustentá-la e aprender e se fortalecer com ela. Essa crença nessa dualidade pode influenciar seu comportamento mais do que a pessoa imagina. Não raro, existe uma sabotagem sutil da própria realização do desejo. Como eu já tinha falado, a gente, de uma forma ou de outra, a gente se sabota. Um exemplo, demorou muito para tirar férias, quando tira férias fica doente. Né? Quando finalmente vai ser feliz, a gente cria alguma coisa para não ser feliz. Porque a gente tem tanto medo da felicidade, porque a gente acha que não merece. E aí, se a gente finalmente conseguir aquela felicidade e algo acontecer e roubar aquela felicidade, a gente acha que não vai sustentar a frustração daquela felicidade não acontecer. Então é melhor que a felicidade nem venha. E já tá ruim aqui, mas pelo menos eu tô num lugar bem confortável. Esse ruim é um ruim que eu conheço. Eu estou segura aqui. Eu não vou ousar ser mais feliz porque depois a decepção pode ser muito grande. E eu acho que eu não sustento essa decepção. O que é uma balela. A gente sustenta sim. E, com muita frequência, a pessoa não ousa buscar a felicidade com medo de colher apenas decepção. É aquilo que nós já conversamos. Eu acho que esse aqui é o último. O homem que busca se tornar inteiro e concretizar o potencial de ser seu verdadeiro eu, retirando as cercas que se impôs, caminhará aos poucos para a expansão ilimitada e dará uma grande contribuição para a eliminação das imagens de massa. Né? Lembrando, deixa eu passar aqui para mim agora, que cada vez que eu curo uma imagem individual minha, eu ajudo a curar uma imagem coletiva. E à medida que toda uma sociedade começa a ficar curada de imagens, toda uma sociedade vai evoluindo e vai ficando cada vez mais feliz. Então, nós terminamos aqui mais a questão da imagem. A aula que vem, nós vamos trazer a autoimagem idealizada. Eu estou com uma plataforma nova, que acredito que esteja com mais qualidade de som e de imagem. É um assunto muito profundo, eu queria deixar a melhor forma possível para vocês conseguirem prestar atenção na aula e fazer diferença dentro do coração de vocês. Então, eu procurei melhorar e espero que tenha dado certo, que vocês consigam curtir a aula, tá bom? Um beijo e até a próxima!